Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à 7ª edição do BioDiv Summit. É com enorme satisfação que vos recebemos para mais um encontro dedicado a um dos temas cruciais do nosso tempo. Hoje, dia 22 de maio, assinala-se o Dia Internacional da Biodiversidade, uma data que convida à reflexão e à ação. Mais do que nunca, é fundamental compreender a importância da vida em todas as suas formas, desde as mais microscópias às mais majestosas, e o papel insubstituível que cada uma delas desempenha nos ecossistemas que sustentam a nossa própria existência. A biodiversidade é a teia da vida, o pilar da nossa saúde, bem-estar e a sustentabilidade do planeta. Este ano, o BioDiv Summit ganha um significado ainda mais profundo ao ligar-se ao Ano Municipal Raízes, porque, tal como as árvores que se erguem na floresta, a nossa comunidade também necessita de raízes fortes e saudáveis para crescer e prosperar. Estas raízes simbolizam a ligação profunda que temos com a natureza, a valorização das nossas origens, o conhecimento ancestral e a necessidade de preservar o património natural para gerações futuras. É na biodiversidade que encontramos as raízes da nossa resiliência e da nossa capacidade de inovar. Para dar as boas-vindas oficiais e dando início a este dia de partilha e conhecimento, temos o Presidente da Câmara Municipal de Proença Nova, João Lobo. Ora então, muito bom dia a todos, àqueles que estão nesta sala e presencialmente no Auditório Mariano de Gago, no Centro de Ciência Viva da Floresta, e àqueles que nos assistem de forma remota, através das plataformas digitais. Portanto, saudar a todos, evidentemente, neste Dia Internacional da Biodiversidade, em que traduzimos já há 7 anos, esta é a 7ª edição, a preocupação que temos relativamente àquilo que é, além de ser um dia de celebração dessa mesma biodiversidade, trazer temas que se relacionam com essa mesma biodiversidade e tudo na vida, é verdade, tem a ver com os elementos da natureza. E assim, antes de passar aos agradecimentos e a uma explicação mais rápida relativamente àquilo que é este dia de trabalho, que estamos a falar, é de conhecimento que é partilhado e, portanto, isso traduz-se, de facto, na consciencialização de cada um, e é para isso que o BioDiv Summit existe. E nessa circunstância, dizer que nós, em 2019, faço aqui rapidamente uma resenha relativamente a esses anos, até esta 7ª edição. Em 2019, dizia eu, o BioDiv Summit, também aqui tem sido sempre palco o Centro de Ciência Viva da Floresta, falávamos sobre a origem das espécies e a biodiversidade. A bio-humanidade é o novo paradigma do século XXI. Era o que discutíamos em 2019 e que pusemos à discussão nesse tempo. Depois, um segundo momento, já em 2020, traduzimos a água no mundo e o mundo da água, que futuro, relativamente àquilo também que é uma preocupação que temos hoje. É verdade que este ano, 2025, e Portugal teve, de facto, a condição de ter níveis de pluviosidade maiores do que era hábito, mas também temos, relativamente a esta circunstância, fenómenos extremos que também, infelizmente, vão ser cada vez mais hábito e, portanto, vão preconizando, de facto, as alterações climáticas que tanto vamos falando. Depois, no terceiro ano, em 2021, tivemos a economia viva, porque, evidentemente, os territórios, as comunidades, as nações não se desenvolvem sem ter uma economia que seja viva. E esta economia estava traduzida relativamente àquilo que a biodiversidade produz, à condição de riqueza e às valências que esta biodiversidade pode também realizar. Depois, em 2022, falamos sobre a biodiversidade na era da transição digital e climática. Ainda há bocadinho dizia isso, mas traduzindo, de facto, esta preocupação do ponto de vista das duas transições, e daqui a bocadinho, no primeiro painel, já vamos ter aqui também mais umas pinceladas pelo primeiro orador. Relativamente ao ano 2023, tivemos as cores da biodiversidade, naquilo que é a pluralidade das comunidades, mas também
de facto, das cores que são diferentes na nossa natureza, aquilo que elas traduzem relativamente também à própria economia, e foi, de facto, um tema interessante, como todos os outros, mas que um bocadinho fora daquilo que é o normal relativamente a temas que diziam respeito a este tema central. Depois, e o ano passado, em 2024, já dentro daquilo que é a condição que este ano também traduzimos, com o tema municipal que escolhemos o ano passado, que era o azeite, traduzimos, de facto, à luz do azeite, o conhecimento é alimento. E, portanto, com esse tema municipal, traduzindo também tudo o que tem a ver relativamente a essa valência, aquilo que ela pode traduzir também para Proença Nova, para os territórios, tanto mais, que estava em cima da mesa, como todos sabem, a alteração de preço significativa que o azeite teve e a mais-valência e olhar para um setor que tem tido, de facto, potenciação em Portugal, mas também se pode traduzir relativamente a territórios de minifundo e de baixa densidade, como é Proença Nova. E depois, por fim, este 7º Biodive Summit, neste dia 22 de maio de 2025, traduzimos relativamente o ir à raiz, riqueza criadora. E na introdução que a nossa voz off fez, traduziu exatamente isso. A raiz, porque toda a biodiversidade relativamente, e falo da flora como é natural, tem que ter alguma ligação, tem que ter raízes, bem como estruturado àquilo que é nós, humanos, relativamente às raízes que temos do ponto de vista daquilo que é o nosso berço ou não, mas aquilo que depois, ao longo do tempo, essas próprias raízes também transmitem, e é isso que queremos, conhecimento que vai ser durante este dia, portanto, durante esta manhã, e depois com os 2 painéis da tarde. Relativamente àquilo que iremos ter durante este dia, temos no painel 1, Raiz ao Infinito, Biodiversidade Nada Artificial, pelo professor José Barata, e aqui começo da Universidade Nova, começo os agradecimentos, o agradecimento por ter acedido a estar connosco, a partilhar aquilo que é uma vida de conhecimento e de investigação, e nessa condição também ficarmos todos, evidentemente, mais ricos. É isso que esperamos, e estou certo que chegaremos ao final do dia dessa forma. Depois, num segundo momento, a professora Maria Fernanda Rolo, que vai estar, não pode estar presencialmente, mas vai estar de forma remota, com um tema Quem conta um conto acrescenta um ponto, e depois traduzirá relativamente aquilo que, dentro do tema que foi suscitado, aqui a sua também intervenção. Depois, na parte da tarde, e com início às 2 horas, nós iniciamos este Biodive Summit com os tais 15 minutos de tolerância académica para irmos acomodando todos aqueles que eventualmente ligaram os computadores um bocadinho mais tardiamente e os que também chegam a esta sala. Mas, dizia eu, no painel 2, teremos na raiz do problema a biodiversidade e os objetivos de desenvolvimento sustentável nos municípios, da plataforma ODS local, também o investigador David Avelar. Depois, com a professora Ana Mafalda Reis, e aqui a professora Ana Mafalda Reis tem sido com o município e com o Centro de Ciência Viva da Floresta a prescritora relativamente a estas edições do Biodive Summit. Foi com a professora Ana Mafalda Reis que iniciamos este processo e continuamos a realizar este caminho. Ela que também é professora convidada do Instituto Abel Salazar da Universidade de Medicina do Porto. E depois, no painel 3, e tudo o vento levou, é verdade que há bocadinho, agora fazendo uma graça, é verdade que falávamos das alterações climáticas e daquilo que são os fenómenos extremos que vamos tendo. Evidentemente que o vento agora sopra com muito mais ferocidade, às vezes, em vários territórios. Não é isso que queremos traduzir, mas este painel 3, e tudo o vento levou, tem 2 oradores também. O porquê preservar a biodiversidade, pelo professor José Carlos Gonçalves, a quem agradeço e que já está também entre nós, do Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior. E depois, a última intervenção da biodiversidade em baixo, a investigadora e empresária Andrea Afonso, da Deifil,
que também traduzirá aquilo que são as oportunidades, mas também os avanços relativamente àquilo que é a temática, quer empresarial, quer de investigação, que tem realizado. Portanto, é um dia cheio, espero, de partilha, e quando digo de partilha, para exatamente termos partilha, depois das comunicações haver espaço de diálogo, e para isso contamos com a nossa moderadora, que vai estar aqui de serviço, a jornalista Lídia Barata, que traduzirá ao longo do tempo esse caminho relativamente àquilo que são os painéis e os oradores. Acabando, porque não vieram, de facto, nem para me ouvir a mim, nem relativamente àquilo que é a expectativa que têm para iniciarmos este BioDive Summit, só traduzir dois apontamentos relativamente àquilo que tem sido, de facto, a intervenção e o investimento que o município de Proença Nova tem feito relativamente com, quer o Centro de Ciência Viva da Floresta, do ponto de vista daquilo que tem sido a transmissão de conhecimento aos nossos mais novos, e acabo com isso, termino exatamente isso, tem que ser através da educação, é sempre através da educação que nós conseguimos, de facto, transformar o mundo, trazer conhecimento diferenciado e fazer mudanças. É sempre, de facto, através dessa transmissão de conhecimento que fazemos, de facto, mudança. Relativamente ao Centro de Ciência Viva, é isso que ele pratica ao longo destes anos, desde 2007 até hoje, e nessa circunstância, com as várias valências que, entretanto, foi incorporando, há mais uma. Há mais uma que, entretanto, nascerá aqui ao lado, relativamente a termos um Forest Lab, uma incubadora de empresas e centro de competências, que traduz sobre a floresta, sobre as temáticas do ponto de vista daquilo que é a transformação da floresta e do ordenamento do território, uma nova resposta que não tenho dúvidas que nos próximos anos irão muscular mais ainda ao Centro de Ciência Viva da Floresta e dar-lhe a condição de passar do gradiente, que é o seu objetivo principal, relativamente às camadas mais novas, para uma condição de outros alunos relativamente àquilo que também é essa transmissão de conhecimento, tanto mais que contamos em parceria para este novo desafio com o Politécnico de Castelo Branco, com a Universidade da Beira Interior e também com o Instituto Abel Salazar da Faculdade da Universidade do Porto. Dito isto, termino então agradecendo mais uma vez a presença de todos. Não tenham qualquer receio de nos acicatar durante o dia relativamente às perguntas e às intervenções que vamos ter. E agora o palco é todo da Lídia Barata para nos aqui começar a dar conta deste BioDive Summit. Muito obrigado. Dando continuidade ao programa, o primeiro painel com designação Raiz ao Infinito pretende questionar as fronteiras entre o natural e o artificial e de como as narrativas moldam a nossa compreensão do mundo. Agradecemos desde já a presença do professor catedrático José Barata do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e Computadores, membro do Comitê Científico do Programa Doutoral em Engenharia Eletrotécnica e Computadores da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, que nos trará a sua visão com biodiversidade nada artificial. Teremos também o contributo da professora catedrática Maria Fernanda Rolo pela plataforma História, Territórios e Comunidades do Centro de Ecologia Funcional, Ciências para as Pessoas e o Planeta da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, com Quem conta um conto, acrescenta um ponto. E para já, a moderação desta 7ª edição do BioDive Summit, agradecemos a presença de Lídia Barata, jornalista do jornal Reconquista. Desejamos a todos presentes no auditório Mariano Gago, do Centro Ciência Viva da Floresta, em Proença Nova, e de quem acompanha na emissão online um excelente dia. Bom dia a todos, bom dia a quem nos acompanha através da emissão online. Já foram feitas aqui na introdução vários destaques àquilo que a biodiversidade nos toca a todos e à importância que tem para a nossa vida. Falávamos, e essa é a condição inicial,
diz respeito a tudo o que é natural, a tudo o que é vida, mas hoje não nos podemos dissociar das novas tecnologias, da inovação, e é isso que o professor nos vai trazer aqui um bocadinho nesta reflexão. Qual é a fronteira, de facto, onde é que nós podemos distinguir até onde vai o que é natural e depois onde entra a tecnologia na biodiversidade e no que é artificial? Não sei se vou conseguir fazer essa definição muito clara. No fundo, temos que falar de outras coisas que são importantes hoje em dia em relação à inteligência artificial, os perigos dela, não esquecer as grandes vantagens que tem, mas quando se tem coisas que são ferramentas, temos que ter muita atenção ao impacto que as ferramentas têm. Como eu costumo dizer, um martelo é fantástico para fazer debate-chapas, mas pode matar também. Portanto, as pessoas muitas vezes esquecem-se disso quando não percebem bem onde é que está digamos, as vantagens e as desvantagens. Uma questão a ter alertado. Houve uma outra coisa muito importante que o Sr. Presidente referiu, que foi a questão da capacitação, a questão da formação. Essa é crucial também nesta área. E quanto mais nós formos capazes de ensinar aos miúdos as grandes vantagens e os perigos dessas ferramentas, melhor para nós. Portanto, isso é um aspecto bastante importante. Mas eu acho que aqui na questão da diversidade também é muito importante nós percebermos uma outra coisa, que é, quais são as ferramentas, que ferramentas é que nós podemos ter? Qual é o impacto, por exemplo, do ponto de vista ético? Por exemplo, do ponto de vista legal, há sérios desafios hoje em dia na questão da inteligência artificial, nomeadamente ao nível eu tenho o nosso amigo ChatGPT e gera coisas, quem é que é o dono? Estão a ver? Há coisas, e também nos carros autónomos é o mesmo problema, que é, quando eu mato alguém, matar é um termo muito duro, mas e o carro é autónomo, quem é a responsabilidade? Estão a ver? Portanto, e depois há escolhas. Eu tenho que virar à esquerda, é um miúdo que está à minha frente, virar à direita é uma pessoa mais idosa, quem é que eu vou escolher? Há problemas muito relevantes. E, portanto, isso é o que eu gostaria de tentar trazer e falar aqui convosco. Se me permite, é um perigo de pôr um professor a falar, porque os professores, quando começam a falar, têm um problema, que é que nunca mais se calam. Mas é muito importante, quando se fala, perceber quem é que se tem à frente. E eu queria ter feito uns agradecimentos. Primeiro, o agradecimento e a extrema honra que tenho de estar aqui. Não só por estar no centro, digamos, de Portugal, no interior, onde se vêem coisas feitas, e isso para mim é um extremo orgulho, mas porque a biodiversidade de alguma forma me diz muito, e para isso é que eu agora tenho que dizer quem é que tem à frente. Ok, tem um professor da Universidade Nova, mas mais que professor, tem um marinheiro. Eu comecei a minha vida como marinheiro, portanto, oficial da Marinha Mercante Portuguesa, e onde servi durante 5 anos, e corri muita biodiversidade, quer dentro dos navios, quer fora dos navios. Por outro lado, tenho imenso orgulho, como eu costumo dizer, ser português, e Portugal merece um imenso respeito, imenso. E quando a última vez que estive em Proença Nova foi em 1983. Quando eu olho para Portugal, eu devo ter caído em Marte, porque a diferença é abismal. E nisso devemos ser orgulhosos. Portanto, eu tenho imenso orgulho em Portugal, mas peço desculpa, mas eu nasci no mato em Angola, exatamente onde há grandes problemas de corte de floresta, grandes problemas de matança de animais que na minha altura de miúdo eram comuns e hoje em dia na zona fronteira norte de Angola muitos poucos desses animais estão lá. Portanto, tudo isto foi muito importante para mim para vir aqui, porque há todo este aspecto da biodiversidade que eu conheço também aqui, e há um outro aspecto muito interessante, que para mim foi outra surpresa. Todos os meus alunos podem não saber programar,
Mas há uma coisa que eles sabem. Quais são os 3 principais princípios de vida? Amor, que eles riem sempre, porque não percebem que eu não estou a falar do amor que eles estão a falar. Estou a falar da paixão que se tem que ter pelas coisas. E é isso que eu encontro aqui. Paixão pela floresta, paixão por criar condições. E o segundo é liberdade, porque sem liberdade eu não consigo pensar. Eu crio, a minha criatividade vai água abaixo. E o terceiro, diversidade. Digo sempre, o terceiro princípio eu tenho que ter diversidade para conseguir gerar coisas. Esqueci-me de dizer, tudo isto, estes 3 princípios são fundamentais antes de quê? Barriguinha cheia e boa saúde. Isso é que é óbvio. Esses são obviamente daí. Mas peço desculpa, portanto, eu queria ter feito esta introdução para perceberem que não tem só um engenheiro pela frente. Tem um engenheiro que acha que o aspecto humano das coisas é extraordinariamente importante. E isso aprendi com os velhos do Tomboco lá de Angola. Portanto, daí esta necessidade de perceberem que algumas das coisas eu vou insistir não só nos aspectos tecnológicos. E peço desculpa por já perder aqui bastante tempo. Professor, portanto, podemos utilizar as tecnologias, usá-las bem, mas sem perder essa humanidade. Tem que ser sempre o homem a controlar. Sempre. Ouçam, eu acabei de vir da avaliação de projetos europeus. E há uma coisa, aquilo que disse às pessoas que têm os projetos é: eu não acredito em visões puramente tecnocêntricas. Apesar de ser um engenheiro e acreditar imenso na inteligência artificial, na robótica, elas estão cá para servir as pessoas, não é nós passarmos a ser, adaptarmos nós à tecnologia. Se nós não fizermos isso, se os nossos políticos não perceberem isso, estamos muito mal. Porquê? Porque a tecnologia nós não podemos tornar as pessoas meros autómatos. Nós queremos que as pessoas continuem a se fazer uma grande parte deste mundo e a serem criativas. E, portanto, nomeadamente tenho aqui a minha colega Sanás, que trabalha comigo, que trabalha exatamente numa área que se chama criatividade computacional ou criatividade robótica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, na verdade, que nós temos que olhar para a robótica, olhar para a inteligência artificial como ferramentas de apoio, mas nós não nos podemos pôr de lado. E agora há um outro problema que a própria União Europeia tem, e muito, que é: o que é que eu faço? Toda a gente quer ter um nível elevado de académico? Não. Há gente que não quer. Nós temos que continuar a aproveitar aquelas pessoas que, por exemplo, gostam do aspecto mais manual e temos que os inserir na sociedade. Não os podemos pôr de lado. Porque agora só quem sabe muito de um determinado assunto é que tem. Portanto, estes são desafios muito, muito relevantes. E, portanto, como já percebeu, não há tecnologia sem... E eu digo isto... Muitos dos meus colegas ficam um bocadinho chateados comigo porque dizem: tu não és engenheiro, tu és mais sociólogo. Não, eu não sou sociólogo. Aliás, critico muitos sociólogos que sabem pouco de engenharia. Mas a engenharia tem que ter uma componente muito forte de sociologia. E por isso, por exemplo, agora vou defender aqui a minha universidade. Os alunos de Engenharia, Eletrotécnica e Computadores são obrigados a ter cadeiras de Sociologia. E isso, para mim, é muito importante. Porquê? Porque eu vou colocar e desenvolver tecnologia, eu tenho que perceber qual é o impacto da tecnologia. Percebem? E isto aplica-se ao IA. O IA ainda veio acerbar mais este pormenor. Certo? Mas eu tenho que me calar de vez em quando, senão não lhe deixo a oportunidade de fazer perguntas. Não, mas viemos aqui para ouvir a si, portanto não é esse o problema. Mas o professor falou na robótica e no seu trajeto está também a coordenar alguns projetos industriais relacionados precisamente com a indústria 4.0 e os robôs de serviço autónomo para vigilância e agricultura. Portanto, para os nossos serviços ou para o nosso setor primário, também podemos utilizar de bom modo essas ferramentas. Eu não
esqueci-me de introduzir aqui um chapéu, porque eu sou coordenador científico do Laboratório Colaborativo para a Digitalização da Agricultura. Portanto, a agricultura é algo, especialmente a parte de digitalização da agricultura, é algo que me diz bastante. E que se chama Smart Farm Collab e está localizado em Torres Vedras. Mais uma boa iniciativa de uma Câmara. Durante o poder local, mais uma vez, demonstrou a sua importância. E agora é assim, nós, com as necessidades que temos de alimentação, com as necessidades que temos de preservação do ambiente, nós não temos nenhuma alternativa que não seja usar tecnologia. É impossível. Nós não conseguimos fazer, por exemplo, aquilo que se chama pulverização de precisão. Quem é que tem olhos suficientes para perceber e só pulverizar no sítio certo? Isso tem que ser as máquinas. Porque as máquinas têm essa capacidade. Portanto, quem é que vai conseguir fazer uma agricultura de precisão sem o apoio de maquinação? Mas temos outro problema, nós não temos pessoas suficientes para isso. Portanto, temos que deixar... Aí está um exemplo em que as máquinas fazerem o replacement, replacement em português, a substituição do humano, faz sentido nesse ponto. Porque, para já, determinado tipo de trabalho que não é muito agradável de ter. E, portanto, a maquinaria pode ajudar bastante. Portanto, tudo o que tem a ver com monitoração, por exemplo, a questão da água. Eu tenho um amigo dentro do Smart Farm Collab que me diz, em Portugal, e ele é engenheiro agrónomo, eu não sou, diz-me, em Portugal, no geral, nós irrigamos as oliveiras 3 vezes mais do que o que elas necessitam. Para mim foi uma surpresa absolutamente incrível. Eu, com tecnologia, consigo dar a água que é necessária às oliveiras. Portanto, quem diz isso, dizem muitos outros componentes. Por exemplo, algo como... quando estamos a falar em realidade virtual, realidade aumentada, pode ajudar imenso as pessoas na manipulação de determinado tipo de produtos, por exemplo, produtos que possam ser nocivos. A questão da utilização dos satélites, dos drones, para fazer monitoração, fazer mapas, e agora dizer, nesta parte necessita estes nutrientes, naquela de outros, nesta parte não necessito pulverizar, naquela parte necessito. Isso é possível com máquinas. Nós não temos que ter gente suficiente. Portanto, qual é o grande drama da digitalização da agricultura? E não é só em Portugal. Em Portugal nós temos um problema que julgo que vocês sabem qual é. Apesar da zona do Oeste ser a zona com idades médias de agricultores mais nova de Portugal, não são novos. Portanto, a realidade é que nós temos uma geração envelhecida na utilização como agricultores, o que leva a alguns pormenores de conhecimento e como utilizar as questões. Esse é um dos problemas, para além de todos os problemas que temos da forma como a própria agricultura está organizada. Mas a parte de, digamos, capacitação, e lá volto eu ao mesmo, não é por eu ser professor, é porque essa é uma realidade muito impressionante. E demonstrar, porque isto é, todos nós somos um pouco São Tomé, nós gostamos de ver as coisas a funcionar, que se me disserem, ok, está bem, está, eu quero é ver, e preciso disso. E nós não temos uma tradição, temos agora, há mecanismos, nomeadamente os laboratórios colaborativos, nomeadamente alguns centros do próprio INIAV que fazem esse esforço, que é o Test Before Invest, isto é, vamos testar antes de julgo que será alguma das coisas que é feito aqui também. Não conheço tão bem, mas isso é crucial, porque as pessoas, para adaptar a tecnologia, tem que haver e perceber que vai-lhes resolver o problema. E sabem uma coisa, eu dou sempre este exemplo.
na adoção de tecnologia, na terra da minha mãe, a minha mãe é da zona de Coimbra, nos anos 20 do século passado, havia um senhor que não sabia ler nem escrever. E então resolveu comprar uma máquina de escrever. O problema é que a máquina de escrever não funciona por si só. Nos anos 80, quando começaram a aparecer os computadores, muita gente comprou computadores para resolver os problemas da má gestão. Se eu não adaptar os processos, esqueçam. Qual é a minha mensagem? Não há cá tecnologia, não há cá IA, se eu também não adaptar os processos. Portanto, eu preciso de pensar nas coisas e não dizer agora a inteligência artificial é a aspirina que vai-me resolver as dores todas que eu tenho. Esqueça, não é? Vou-me calar agora. Esperemos que não, porque falou, e o Presidente João Lobo também falou aqui de uma nova ferramenta que vai nascer aqui ao lado de mais um desses laboratórios colaborativos, aqui dedicado à floresta. Essa disseminação também de estruturas colaborativas que têm feito essas experiências para que depois no terreno tenham melhores resultados, não é de nada incompatível com a sustentabilidade que se pretende. Antes, pelo contrário. Para mim é exatamente o que pode ajudar. Há um grande... Estão a falar com uma pessoa que já conhece bem os laboratórios colaborativos e esteve muito envolvido na parte da digitalização das empresas, fábricas, muito mais no estrangeiro do que aqui, mas isso tem a ver com um país como a Alemanha tem muito mais indústria que nós. E qual é o grande drama da consciencialização, por exemplo, da sustentabilidade? Aliás, as minhas aulas eu falo muito de política, porque a certa altura ela faz sentido. Mas eu vou abster de falar muito em política, não a tentar convencer isto ou aquilo, tal como falo da religião, mas não é para convencer ninguém. Um aspecto fundamental, quando nós queremos convencer as pessoas, é não aparecermos como os salvadores da pátria e não aparecermos como isto agora é assim e tem que ser aplicado desta forma. Se nós não fizermos uma análise à realidade local, esqueça. E isso aprendi muito. Eu não fui capitão de um navio, mas andei em navios com grandes capitães. Sabem quem eram os grandes capitães? Não eram os que sabiam muito de mar, eram os que sabiam muito de pessoas. Porque eram aqueles que olhavam para a tripulação e diziam: que raio de tripulação tenho eu aqui? É que o povo de Viana do Castelo é diferente do de Aveiro. São portugueses, mas são um bocadinho diferentes. Ele adaptava a essa realidade. Porque ao final do dia, o que é que nós temos que fazer? Levar as pessoas mais ou menos na mesma direção. Vocês, nesta altura, devem estar a perguntar: mas este indivíduo veio aqui falar de tecnologia ou veio falar de pessoas? Eu avisei-vos. Porque, na verdade, eu vou dar um exemplo de tecnologia passado numa fábrica em Setúbal, em qual eu trabalhei. Comprou-se uma máquina para triplicar a produção. Triplicar. Okay? O que é que resolveram fazer os engenheiros do alto do seu sabedoria? Borrifar-se no Zé que estava lá e na Maria, implantar a máquina. Passado 2 semanas estavam a produzir metade. Porquê? Porque o Zé e a Maria não foram envolvidos. E como tal, o Zé que o tempo tinha trabalhado a colar coisas lá nos rolos de papel, continuava a fazer. Assim que o chefe dele saía, ele desligava a máquina e passava a coisa. Pois é que esse é que é o grande drama. Se nós não prepararmos as pessoas, se nós não lhes mostrarmos de alguma forma, mas não é chamar-lhes estúpidos imediatamente. Você é contra a evolução. Não, o problema não é esse. O problema é que as pessoas têm que sentir. E quando as pessoas sentem,
Vão, com os alunos é a mesma coisa. Enquanto a gente chega ali e passa slides, esqueça lá que não fica lá nada. Tem que chamar um bocado de descer. Eu chamo a isto, acima de tudo, eu há bocado falei-vos da religião. Eu, acima de tudo, a minha mãezinha é muito católica. E eu costumo dizer, eu sou um grande catequista. Ela não acredita que eu seja católico, mas isso é outro assunto. Catequista das pessoas. Portanto, as pessoas como o foco central de toda a ação e receitas adaptadas a cada região pela sua diversidade, precisamente. Exatamente, porque quando nós... Eu gosto muito da Finlândia. É um país... Não se riem. Nós rimos, eles não. Mas eu gosto muito dos finlandeses. Gosto mesmo muito daquele país. Mas quando nós passamos aqui a falar na Finlândia o sistema de ensino é assim, assado e tal, vamos colocar em Portugal. É para esquecer, mais uma vez. Porque os finlandeses têm uma organização e uma maneira de ser completamente diferente da nossa. Há coisas positivas, mas têm que ser adaptadas à nossa realidade, têm que ser adaptadas a nós. E isso é um dos aspectos fundamentais, é um dos aspectos que nós ainda hoje estamos a aprender, que não podemos importar coisas diretamente. Tal como não podemos chegar, quer ver um errozinho que a Europa faz quando chega à África? Vou falar aqui com o SOBA e vou falar com o SOBA como se fosse de democracia. O SOBA não sabe o que é democracia. Não tem hipótese nenhuma. Tem que lhe vender a questão de outra forma. E ele há de chegar lá, porque se a impor, esqueça que não vamos a lado nenhum. Está a ver, eu vou falar de política aqui. Política, de tecnologia e como temos uma plateia que também veio para ouvir, mas provavelmente também para esclarecer algumas questões, eu pergunto se alguém tem alguma questão para o professor sobre esta temática que ele... tão diversa também que ele já nos colocou aqui. Não tenham medo nenhum, é muito bom conversar, mas... Bom dia, muito obrigado, David, Faculdade de Ciências de Lisboa. Gostava de ver aqui a ponte entre tecnologia e biodiversidade, portanto, mais aqui a nível dos impactos da tecnologia na biodiversidade, ricas específicas, em particular na questão de energia, não é? Sobretudo agora com a inteligência artificial, se bem que a nível de eficiência tem aumentado muito, mas, portanto, para usarmos tecnologia há um consumo extra de energia, que muitas vezes há aqui concorrência com a restante natureza. A sua visão. Isso é uma realidade. Deixe-me só dizer uma coisa que é muito interessante, simultaneamente. Angola vai comemorar os 50 anos da independência. O Ministério da Energia e Águas vai organizar a Conferência de Energia e Águas e convidou-me a mim para ser o coordenador científico dessa sessão. E uma das ações que eu impus lá é exatamente energia, águas e sustentabilidade. Porquê? Porque tem toda a razão. Por exemplo, cada vez que nós estamos a usar o ChatGPT, a quantidade de energia que está a ser gasta é absolutamente inacreditável. E, portanto, não só energia, também água, e isso tem um impacto direto, não só no ambiente, mas terá também um impacto direto na biodiversidade. Por isso é que eu comecei toda a minha conversa por dizer, nós temos que ter, por exemplo, quando estamos a... Eu não sei se é claro para os grandes sistemas, as grandes empresas tecnológicas, a criação de tecnologia biodiverse thought or biodiverse care. Porquê? Porque isso é que é fundamental. Muitas vezes mais importante do que ter, do que definir um sistema que seja muito eficiente do ponto de vista computacional, será que eu preciso disso? Outro exemplo, nós, as empresas, hoje em dia, no geral, quando colocam robôs a trabalhar, reparem que a maior parte dos robôs estão a trabalhar e quando não têm nada para fazer, continuam a consumir energia. Já tem vários projetos europeus, na verdade, em que
quando o robô, os próprios movimentos são no sentido de poupança da energia. E, portanto, no sentido de consumir, e quando não tem nada para fazer, nomeadamente desligarem-se naquilo que for possível. É preciso aqui um aspecto importante, que é, quando eu recomeço, não vou gastar mais, tudo isso são análises importantes. Portanto, tentando perceber, responder à sua pergunta e não andando aqui a fugir muito a ela, a questão é mesmo essa: nós estamos perfeitamente conscientes que a tecnologia tem um impacto direto e, portanto, começa a haver um movimento no sentido de que as pessoas, ao construírem essa tecnologia, tenham atenção ao seu impacto. Isto leva-nos a outra questão que saberá disso muito melhor do que eu, dependendo do seu background, que é: nós não metemos nos custos os custos da biodiversidade e deveríamos colocá-los, porque senão só estamos a olhar para o custo imediatamente económico direto. Esse é um erro. Mas o que vale a pena vocês todos terem atenção é que, pelo menos, mesmo nas universidades e nos departamentos tecnológicos, há pessoas que têm essa mínima preocupação neste momento. Eu não sei se a sua área é mais tecnológica, se é mais bio. Pronto. Será que eu lhe respondi ou andei aqui a navegar? Ok, eu agradeço-lhe a pergunta. Mas é bom perceber que há uma coisa até que eu gostava de partilhar, já que tenho este meu colega da área da... Um dos aspectos que nós temos na nossa investigação chama-se Bio-Inspired Robotics. Porquê? Porque a área... Eu, pessoalmente, vou-vos dizer, organizei uma conferência sobre robôs e quem convidei foi o diretor do Jardim Zoológico de Iena, que é um biólogo. Porquê? Exatamente, por exemplo, um dos estudos que ele tem é perceber como é que os animais sobem às árvores com menor consumo de energia. E esse estudo para nós é importante, que em vez de eu agarrar e fazer um robô que consome um montão de energia, eu tenho que saber aproveitar quais são os movimentos, por exemplo, que os esquilos usam para subir rapidamente sem consumir muita energia. Portanto, a Bioinspiration, há um aluno meu que vai fazer uma tese, vai discutir a tese de doutoramento agora. Sabem qual é a tese dele? É sobre os morcegos. No fundo, é a técnica que os morcegos usam para se ajudarem uns aos outros quando estão com fome e há um que tem sangue a mais e dá ao outro. E isso é para quê? É para os robôs, novamente, para os robôs se ajudarem uns aos outros quando estamos a falar de swarms. Swarms é grupos de robôs. E como nós não somos robôs, nós estamos planeados, trocamos as voltas porque o professor tinha uma apresentação para fazer, certo? Tinha. Ainda Tinha montes de slides, é um montão, mas eu também consigo cortar algumas coisas, mas se for importante, se não for importante também não há... Pronto, Diga. Muito da área da sociologia, nós hoje temos dois problemas sérios. Temos falta de pessoal para a agricultura, para a maior parte das atividades. Temos uma população envelhecida, certamente, e precisamos de tecnologia. Para a tecnologia, para usar a tecnologia, temos que ter pessoas formadas e condições para isso e culturas que sejam rentáveis e que valham a pena. A minha questão são duas, é uma questão que tem andado já em discussão. Nós, já com a automação, começámos a retirar muitos empregos a muita gente e depois a automação e a inteligência artificial não paga impostos para a segurança social e é uma questão que se põe na CE, como é que se vai taxar para a contribuição social da sustentabilidade das pessoas, já não sou também somos natureza, usando intensamente a tecnologia que vai substituir os seres humanos. O que é que será do número de desempregados quando houver os carros autónomos? O que é que foi já a Via Verde, que já dizimou milhares de empregos e tudo mais? Esta é uma questão que gostava que se falasse, como é que
esta questão tecnológica, o incremento da utilização de tecnologia versus mão humana, se calhar faz muito melhor, concordo absolutamente, mas depois está o lado social que tem que ser colmatado e que está em discussão, acho que na CE, como é que vamos fazer isso, essa é uma questão. A segunda questão é da biodiversidade. Eu sou um bocado crítico, porque quando eu nasci aqui nesta zona quase não havia pinheiros. Quando fizemos as descobertas, nós temos 3 espécies invasoras básicas que vieram da América Latina, o milho, a batata e o tomate, que salvaram a Europa das coisas. Porque é que a gente se agarra à ideia de biodiversidade, que só conservar as velhas culturas e não trazer novas que sejam rentáveis. No fundo, nós estamos cheios de culturas novas desde o início da nossa história, principalmente com as descobertas. Para não falar das especiarias que nos vieram da Índia, que não tínhamos nada. E, portanto, a biodiversidade deve ser vista dessa forma estática ou de uma forma dinâmica, também de introduzir novas coisas. A nossa região tem um problema de tornar coisas rentáveis em baixa escala e, portanto, se calhar a nossa biodiversidade tem que ser vista diferente da do Alentejo, que é intensiva, ou de outras regiões do país. Obrigado. Desculpe lá a provocação. Não, eu agradeço. Sobre a segunda, se calhar vou ter mais dificuldade, porque eu não sou exatamente uma pessoa dessa área. Apesar de, eu vou tentar depois responder. Sobre a sua primeira questão, é uma questão que a mim me encanta e eu tento sempre perceber, ou pelo menos discuti-la. Na verdade, se reparou, quando eu comecei a minha intervenção, comecei por dizer: nós não podemos deitar as pessoas para o desemprego. Isso é que é o grande erro. Por isso é que, digo, sob o aspecto da sustentabilidade, por exemplo, da segurança social, nós temos que, nisto que estamos a fazer, temos que garantir, e por isso é que a tecnologia não pode ser usada à toa. Volto a dar um exemplo. Quando fala com empresários da área agrícola, o que é que todos dizem, especialmente da mais intensiva, e se formos ali mais para o baixão, o que é que eles todos dizem? Nós não temos pessoas, nós não temos pessoas. Precisamos de imigração. Essa é uma das razões que levou o governo, por exemplo, a abrir a imigração. Portanto, se isso é uma realidade, se calhar então vale a pena investir na tecnologia. Eu aí acho que faz sentido, desde que que se tome conta dos outros. Agora, porquê? Falou na questão da Via Verde. É uma realidade, porque a Via Verde é um dos aspectos que eu também conheço bastante bem, porque trabalhei já várias vezes com eles. Aí é o tal esforço que tem que ser feito, não é tornar toda a gente agora académico, que não é esse o sentido, mas tem que ser feito um esforço de garantir trabalhos e garantir ocupações diferentes. E isso implica o quê? Formação. Qual é o grande drama que nós temos sempre? Toda a gente, o que eu vou dizer é o óbvio. O problema é que nós muitas vezes fazemos as mudanças, mas não estamos a prepará-las. E tal, querem um melhor exemplo? Lá vou eu falar de política. Querem um melhor exemplo de que toda esta discussão sobre a imigração? Mais uma vez, a imigração, ao ser feita, tem que obrigar a movimentos bem pensados de como integrar, porque senão não é possível. Tudo falha. Portanto, voltando novamente à questão, qual é a minha visão e, no fundo, o que é que a União Europeia neste momento faz? Não faz muito, infelizmente. Mas, pelo menos obriga, e isso muitas vezes levanta críticas de pessoas, que é: atenção, meu amigo, você não aprova aqui um projeto de robótica que não tenha lá o aspecto social bem definido e qual vai ser o impacto que isso vai ter. Não há hipótese nenhuma. E falo, eu e a Sanas submetemos no ano passado
15 propostas, nem todas com sucesso, mas nenhuma delas foi sem envolver pessoas. Qual é o impacto da tecnologia? Qual vai ser o impacto disto no emprego? E isso tem que ser feito. A União Europeia, nisso temos que lhe dar o benefício da dúvida que tenta. Vamos conseguir? Não. Sabe qual é? Eu não sei se o seu professor, se a sua formação é mais de tecnologia, se é mais de social. Pronto. Por isso é que nós, por exemplo, envolvemos sempre o Departamento de Sociologia connosco. Porque há coisas que eu como vai ver na minha tentativa de responder da segunda parte, que eu não sei exatamente, não é exatamente a minha área. Mas para engenheiros, quando vocês veem um impulso de Dirac, que é um impulso, aquilo tem montes de frequências, chamam-se isso diferentes sinais. E, na verdade, quando nós temos transformações sociais, temos exatamente o mesmo problema. Cria-se um montão de confusões e demoram... Agora, aqui vou ser engenheiro. Os sistemas necessitam de tempo para adaptar. E, portanto, é o que nós... O que é bom é que haja perguntas como o senhor fez, haja pessoas, pelo menos da área da tecnologia, que estão alertadas para isso e que percebam que hoje em dia não há projetos tecnológicos de sucesso que não sejam multidisciplinares. Não há hipótese. Não vale a pena. E não é engenharia eletrotécnica, é engenharia eletrotécnica com biologia, com sociologia, com psicologia, com cognição, com as pessoas da área mais médica. Tudo isso é bastante importante. Sobre o seu segundo, sobre a biodiversidade, qual é a minha opinião? Porque eu não sei muito sobre o assunto. Eu vou dizer assim, vou ser um bocadinho engenheiro. Qual é o principal princípio da engenharia? Bom senso. À partida tem que se ter bom senso. Não se pode ser fundamentalista. Porquê? Porque aquilo que disse, se calhar, por exemplo, a batata e o milho ajudou-nos a tirar. Então, vale a pena pensar. Mas o que vale a pena ver é assim, será que o meu esforço em manter uma cultura, o que ela está a provocar dá benefício ao final? Nós não podemos analisar as coisas, e acho que vou na sua direção, só com o aspecto económico direto. Mas para isso é preciso pessoas como o senhor, é preciso pessoas como este meu colega aqui. Para quê? Para que olhem para as coisas nas diferentes perspectivas. Lá vem a minha teoria da diversidade. Por isso é que eu digo sempre na diversidade. Nós, agora vou vender um bocadinho o produto. Por isso é que eu gosto de ter no meu grupo de investigação alguém que é iraniano, como ela, okay? Uma ilustre muçulmana, alguém que é brasileiro, traz o Brasil alegria, alguém angolano traz a cor mais africana, alguém do Oman, alguém daqui, alguém dacolá, porque isso é que dá a criatividade. O maior erro que nós podemos fazer, e agora aí, por favor, escutem as palavras de um professor, ok? Desculpem lá. Temos que ter gente diversa. Nunca queiram ter todos a gostar de amarelo, porque senão isto é uma chatice. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado nós. E como temos também muita diversidade neste debate, temos a professora Maria Fernanda Rolo prestes a entrar também em contacto connosco. Agradecemos essas palavras, essa explicação. Fica aqui a nota que a educação tem que ser o pilar fundamental de tudo isto, para juntarmos sempre o útil das máquinas, mas ao uso e ao serviço do homem e não o contrário. Creio que pode ser essa a conclusão. Sim, muita, digamos, diversidade é muito, muito importante, muita formação,
Portanto, esse é um aspecto crucial e muita paixão e muita liberdade, que é muito fundamental nisto. Bem-aja, professor. Obrigado. E já temos a professora Maria Fernanda Raul connosco, historiadora, doutorada e agregada em História Contemporânea, professora catedrática da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, onde também é investigadora e coordenadora do Centro de Ecologia Funcional, História, Territórios e Comunidades. Dentro dos trabalhos que tem desenvolvido, e creio não estar a falhar, as reservas da biosfera, o património, a memória e a história, e são também esses pontos que trará hoje aqui esta reflexão. E como quem conta um conto acrescenta um ponto, acredito que a professora traga alguns pontos para nos acrescentar hoje. Bom dia. A tecnologia não serve os interesses aqui. Eu não sei se nos ouve, mas... Muito bom dia. Bom dia. Antes de mais, só pedi um pequeno sinal para garantir que me estão a ouvir. Sim, agora sim. Bom dia. Posso começar? Bom, muito bom dia. É muito cumprimentar o meu colega de painel, cumprimentar a moderadora e a Catarina, e sobretudo dizer, a Catarina Alves, sobretudo dizer que é, enfim, eu tinha planeado estar aí fisicamente, não foi possível, estava aliás bastante próximo, mas ontem à noite tive que regressar a Lisboa e, enfim, estas soluções tecnológicas também acabam por nos proporcionar tudo isto. Eu tenho, além do mais também, quer dizer, não é só Proença Nova, Sr. Presidente, também o Dia da Biodiversidade, e tenho um carinho muito particular pela ciência viva, pelos centros de ciência viva, e por isso queria também manifestar enfim, essa dimensão de forma muito clara e uma vez mais também agradecer a dinâmica que a ciência viva tem proporcionado no nosso país na construção, digamos assim, de um conhecimento e de um respeito pela ciência e pela sua partilha que tem provocado muitas mudanças, muitas transformações. Às vezes não são tão visíveis ou tão quantificáveis, mas têm tido um impacto muito transformador. Já estamos quase a caminho dos 30 anos da ciência viva, e por isso também cumprimentar o Centro de Ciência Viva e esta linda ligação à floresta. Pediram-me uma intervenção de cerca de 15, 20 minutos, e é isso que eu farei. Já vou partilhar a minha apresentação, e ela chama-se realmente Quem Conta um Ponto Acrescenta um Ponto, mas a autoria, a iniciativa não é minha, decorre precisamente do desafio que a Catarina me lançou, e por isso eu agarrei, e quando ela perguntou, mas que título quer dar à sua intervenção, eu disse, está dado, pode ser esse, porque será sobre isso também que eu gostaria, enfim, de partilhar algumas reflexões. São apenas, enfim, são as minhas tentativas de contribuição também para este dia e para este tema. E por isso, com a vossa, enfim, permissão, partilho a minha tela. Precisava apenas que confirmassem que estão a ver, só para garantir. Ainda não tenho aqui um SMS da Catarina a dizer que sim, que está tudo bem, mas imagino que já esteja visível. E começava então por esta nota: a floresta somos nós. Era sobre isso que eu gostava de falar um pouco, trabalhar neste Dia da Biodiversidade,
alguns conceitos que são hoje em dia muito sugestivos, muito interessantes, enfim, e que nos conduzem também, ou se calhar nos podem inspirar naquilo que são as nossas orientações, as nossas dinâmicas, que na minha maneira de ver e naquilo que são também cada vez mais as orientações que temos, não só no plano da Unesco e de muitas das entidades que aliás, são responsáveis por estas memorações, são também uma agenda que no plano científico, por um lado, e portanto em todo o ecossistema de ciência e tecnologia estão cada vez mais presentes e evidentemente no plano da educação e da formação. E portanto era um pouco sobre isso que eu queria, enfim, partilhar aqui algumas reflexões. Chamei-lhe A Floresta Somos Nós, para procurar convocar esta dimensão do património biocultural. Eu estou absolutamente convicta, podendo estar também absolutamente errada, mas já o Keynes dizia, não é? Mais vale estar aproximadamente certo do que absolutamente errado. Mas enfim, eu creio que todos os sinais que nós temos nos apontam efetivamente para uma cumplicidade cada vez mais óbvia que temos que ter entre nós e o enquadramento que vivemos, o que significa uma profunda alteração naquilo que tem a ver com a compreensão filosófica de nós próprios e, sobretudo, enfim, a geração de muitos de nós, em que fomos educados nesta quase diálogo distante entre nós e a natureza, ou a nossa inteligência humana e a capacidade de dominar a natureza, ou o homem. Sabemos hoje, felizmente, que não é bem assim, mas a dimensão de conseguir, enfim, criar uma dinâmica que permita esta reflexão, em que temos que nos reequacionar, que perceber que somos parte de um coletivo e que seres vivos somos muito, e que eventualmente a prazo não somos nós que estamos, não é o planeta que está em causa, somos nós. Isso é muito importante. É óbvio que tudo isto pressupõe, já ouvimos isto até à exaustão, quer dizer, como não pensarmos numa dimensão multidisciplinar ou transdisciplinar, quer dizer, acho que já, sobretudo em certos fóruns, evidentemente que já vamos para além disso, mas também compreender que temos que colocar tudo isto já não apenas em silos separados, não só disciplinares, mas também de entidades e de dinâmicas. Hoje em dia não podemos colocar a ciência fora da sociedade, evidentemente ainda agora vimos falar num collab, conheço-os muito bem, mas também fora do sistema produtivo e muito menos fora das comunidades. E em tudo o que tem a ver com estes desafios, e hoje o dia é da biodiversidade, hoje o dia é pela biodiversidade, sabemos hoje que a proteção das comunidades, a cumplicidade das comunidades, a forma como podemos articular com as comunidades, de facto, esta valorização da biodiversidade e um combate feroz que impeça a continuidade da perda da biodiversidade, que é atroz e realmente dramática, essa tem que passar, evidentemente, por esta, enfim, cumplicidade, e sabemos que quando temos comunidades resilientes e nós contribuímos para a resiliência dessas comunidades, a sua relação com a perda da biodiversidade em todas as suas manifestações é muito, muito maior. E essa força da pertença, essa noção de fazer parte, é extraordinariamente poderosa. Não vamos conseguir de outra maneira. Eu penso que, de alguma maneira, também temos todos um pouco a noção de que assim será. E por isso, este desafio, por um lado, a floresta somos nós, e por outro lado, esta dimensão de quem conta um conto acrescenta um ponto, tem a ver com esta capacidade que todos temos que desenvolver, de colaborar, de trabalhar em conjunto e de ouvir aquilo que são essas vontades. E eu penso que, desde logo, este sentimento de pertença pode ser assumido como um princípio organizador da sustentabilidade e da biodiversidade. E isso, penso que, enfim, é um princípio que tem muitas dificuldades, como é óbvio, mas se nós o incluirmos nas nossas reflexões, enfim, sob o ponto de vista político, científico, académico e, sobretudo, no plano da educação,
é muito, muito poderoso. É de facto essa dimensão da reconexão com a natureza, da noção de que fazemos parte e de que somos apenas uma parte desse todo, é extraordinariamente importante e claro que só tem algo de revolucionário porque nós sistematicamente temos esquecido de uma realidade ou de uma dimensão que é essa e que não nos devíamos distrair relativamente a essa. Hoje em dia, assumir tudo isto como uma hipótese política e, sobretudo, e neste caso, pegarmos aqui no caso da floresta, é também, enfim, eu sei, arrojado, mas possível, e hoje em dia vemos algumas dinâmicas e algumas propostas nesse sentido, assumir a floresta também como essa hipótese política, como uma estrutura vivida, como esse processo de co-construção do território, onde no fundo as comunidades não são destinatárias das políticas, elas são coautoras não só dessas políticas, porque elas são em primeiro lugar coautoras desse território. E por isso há que fazer aqui um balanço diferente destes diversos atores em presença. E, claro, convocava aqui muito diretamente esta capacidade de ouvirmos as comunidades, de ouvirmos as pessoas, de alguma maneira com essa dimensão histórica, porque elas transportam-nos, e há bocadinho falávamos, alguém até evocar esse passado histórico. Atenção, nós temos muitos historiadores em Portugal, um conhecimento bastante interessante sobre isso, muitas vezes temos que o revisitar, até nos seus termos, mas também estamos cheios de ideias feitas, não é? Mas nós temos um legado histórico e um legado histórico mais longínquo, e a natureza é a primeira, enfim, atora dessa dimensão. Mas as comunidades que estão vivas ou que têm uma memória relativamente recente são também protagonistas muito importantes nesta capacidade de conhecermos o nosso passado. E atenção, tudo o que tem a ver com estas dimensões da sustentabilidade, a primeira coisa que temos que ter a noção é que andamos há anos a fazer isto, não é? Quer dizer, andamos há décadas a destruir ou andamos há décadas a ser resistentes, mas aí a ciência tem também a ver com isso, não é? Com esta dimensão cumulativa em que nada, ou quase nada, se pode construir de verdadeiramente estruturante se não tivermos em consideração esta notável variável que se chama tempo para pensar, tempo para ouvir, tempo para fazer investigação, tempo para trabalharmos em conjunto. E aqui há que reconstituir também esse papel ativo das populações na defesa da biodiversidade e da sustentabilidade local. Ontem ouvi uma comunicação muito, muito bonita de um jovem, eu fiquei realmente comovida, que completamente à margem daquilo que era até o seu percurso científico e académico mais estrito, porque fazia parte de um território que vivia numa floresta, num bosque, e ele resolveu fazer um estudo sobre o passado histórico da sua comunidade na relação com essa floresta. E veio-nos contar num congresso, aliás, que tinha a própria patronagem da Unesco, portanto, e que era feito pelo JPI Climate, pelo JPI Culture, e portanto estamos a falar da linha da frente do que são hoje em dia todos estes debates. E este jovem que nós aceitámos neste congresso vem-nos contar como a sua floresta, como a sua comunidade, como o seu território se foi transformando e foi sendo transformada precisamente pela forma como as comunidades tiveram que reorganizar os seus recursos e as suas vidas durante a Primeira Guerra Mundial, como transformaram os terrenos comunais da floresta e aquilo que ela lhes dava e a forma como trabalhavam com ela na Segunda. E, portanto, eu fiquei realmente comovida porque é esta consciência, é esta, enfim, reconexão que nós temos que encontrar se efetivamente também queremos ter sucesso em chamar a ciência nas suas diversas disciplinas e chamar os diversos autores para termos um futuro com mais bem-estar. É disso que estamos a falar, e nesse bem-estar incluirmos evidentemente o nosso planeta, ou o planeta que não é nosso e que nós usamos, e as nossas comunidades. Temos hoje em dia também, enfim, diversos conceitos que estão a ser cada vez mais valorizados no plano das instituições internacionais e inclusive nos enquadramentos do plano científico, mas também na orientação dos planos educativos, como estes do património biocultural, em que de facto as pessoas que nós temos trabalhado há muitos anos nesta noção, já é incrível, não é? Da valorização do património cultural e do património natural, e eu pus esta frase que eu gosto sempre muito, da Declaração de Belém,
além, que existe uma ligação inextricável entre a diversidade cultural e biológica, e é essa que temos que recuperar. Hoje em dia estamos a tentar dar passos mais, enfim, assertivos, percebendo que não são dois caminhos numa estrada, eles são um percurso conjunto e um percurso que concilia o conhecimento, a experiência, a dimensão cultural, que é tão importante e que tem a ver com valores, com princípios, com formas de estar. E que então respeita essa diversidade biológica e cultural. Reconhecer essa urgência de salvaguardar esses legados interconectados, eu penso que é o mínimo que nós temos a obrigação de fazer para as gerações futuras, e isso passa, evidentemente, também por conseguir estes diálogos que não são só numa diacronia do tempo, mas do espaço. Provençar Nova, o seu contexto, tem um impacto no mundo global, tal como a voz de uma comunidade local tem um impacto no mundo global. E hoje temos uma consciência muito próxima disso e de como estas duas dimensões do tempo e do espaço se cruzam cada vez mais e nos condicionam e nos devem inspirar. E eu, neste caso da floresta, fica aqui também, vou fazendo aqui algumas provocações pelo carinho que tenho, consciência viva, a cumplicidade com estes territórios. A floresta é um maravilhoso estudo de caso que convoca o nosso imaginário, o nosso conhecimento, os nossos recursos naturais, as novas práticas, no fundo também numa utilização inteligente e de respeito e harmonia com os recursos naturais. E onde esta interseção pode acontecer também com modelos de conservação sustentável, com uma utilização racional daquilo que é tecnologia, daquilo que são muitas outras oportunidades de valorização destes contextos. E onde, no fundo, também temos que conseguir aqui uma conciliação intergeracional entre os mais velhos. Eu fiquei muito feliz quando a Catarina partilhou comigo, que temos também aí pessoas da vossa universidade sénior e a ligação com as escolas. Isso é extremamente bonito. Eu penso que são pilares centrais também para construirmos este futuro mais interessante. E, portanto, eu, enfim, começava com esta provocação para estarmos mais atentos a este cruzamento entre a diversidade biológica e cultural. No caso das florestas e na história de Portugal, nós sabemos bem, como na história de muitos outros contextos, aquilo que tem o peso e o significado da utilização destes recursos comuns para a construção, a coesão social e territorial destes espaços e como elas se cruzam com essas manifestações também biológicas da cultura, não é? É o conhecimento ecológico tradicional, claro que hoje em dia estamos muito dominados pela narrativa das comunidades indígenas, e bem, mas nós também temos as nossas comunidades, as comunidades locais, as questões das práticas de gestão de recursos naturais, não é numa nostalgia histórica, é sim num reconhecimento das aprendizagens do passado que nos são úteis, as questões das linguagens, das expressões culturais, das crenças associadas à natureza, o legado da história oral, das lendas, das tradições, são extremamente poderosas e sabemos hoje que quando a língua e as suas expressões são conservadas, a propensão das comunidades para conservarem a biodiversidade local potencia-se. É essa ligação inextricável que nós temos que valorizar. E não é numa expressão fácil e simplista de que tendemos a cuidar melhor daquilo que é nosso, daquilo que conhecemos, mas de alguma maneira é uma evolução disso no sentido de reconhecermos aquilo que está ligado, de facto, aos nossos cotidianos, às nossas procuras de bem-estar e de identidade local. Evidentemente são recursos que nós temos que proteger no sentido e na compreensão daquilo que é também esta diversidade e esta biodiversidade. E tentar, evidentemente, respeitar isso, quer dizer, nós só estamos cá transitoriamente, não é? E, portanto, pegar nesses legados, conseguir identificar esses legados interconectados com esta consciência e com esta responsabilidade de os transportar e de os garantir para as gerações futuras. E, portanto, é disto que nós estamos a falar quando estamos a falar de biodiversidade cultural, de biodiversidade, enfim, seja ela de que dimensão for, e deste património que hoje em dia é de grande complexidade, porque ele tem uma componente física, tem uma componente biológica, tem até uma componente digital e uma componente imaterial
que muitas vezes é garantida pela memória oral, que é ao mesmo tempo uma forma de reconhecermos a importância dos nossos mais velhos, das gerações que nos antecederam, e de as respeitar e valorizar aquilo que eram os seus conhecimentos. E é muito interessante, não é? Até esta relação da biologia com a questão da conservação, evocar as questões da ontologia, da língua, da epistemologia e também dos princípios éticos, inclusive na relação dos seres humanos como tal, na sua relação com outros seres vivos. É uma profunda transformação filosófica e cultural, como eu dizia, quer dizer, toda a minha geração e anteriores a mim, éramos nós, aqueles seres inteligentes que conseguíamos dominar a natureza, quer dizer, e portanto, hoje conseguir alterar isso é um desafio muito grande. As escolas são fundamentais, não é? Quer dizer, se nós imaginarmos as plantas a dialogar entre si, como dialogam, e sabemos hoje isso cientificamente, se compreendermos melhor como atuam as suas raízes, que são aquelas que nos agarram também aos nossos territórios, se percebermos que não somos só nós que temos raízes, pelo contrário, são as nossas árvores, e elas dialogam entre si, têm sistemas até, no fundo, que conduzem o seu próprio crescimento, a sua resiliência secular, para nem falar nos animais. E evidentemente que tudo isto é uma grande, grande, grande lição de humildade. E, portanto, tudo isto está interligado, e eu penso que nós podemos, hoje em dia, também construir políticas locais que possam ter o propósito de servir este conjunto de objetivos, compreendendo que quando estamos a trabalhar enfim, por uma luta de resiliência complexa, é o combate às alterações climáticas ou a nossa adaptação, o combate à perda da biodiversidade, nós estamos, de facto, a contribuir também para a resiliência das nossas comunidades, a justiça que lhes é devida, o seu bem-estar, e claro, isto tem também propósitos óbvios, ou pode ter contribuições óbvias destas dificuldades que nós vivemos há muitos anos no nosso país, também não datam de agora, enfim, do despovoamento, pior do que o despovoamento é a desadequação de recursos enfim, e todas as dificuldades que nós temos muitas vezes em contextos de interior. E, portanto, penso que podem ser estes caminhos. Hoje em dia temos estudos de casos extraordinários por esse mundo fora, que devemos conhecer, que devemos partilhar, a partilha das ideias, dos projetos. Eu ainda ontem assisti a coisas lindíssimas que estão a acontecer, quer no nosso país, quer no plano internacional, que provam que nós podemos contribuir de maneira muito positiva no sentido da valorização da nossa biodiversidade. Enfim, há também muita literatura para aqueles que tiverem mais interesse no plano académico e científico, enfim, temos muita literatura sobre isto. Um dos exemplos que normalmente é muito trabalhado é, inclusive, a questão do uso da floresta e de todos dos seus elementos, e, portanto, eu diria que esta convergência é muito importante. E associando a isso também esta questão da memória, é a memória da natureza, das árvores, das pessoas, das plantas, esta memória que, de alguma maneira, tem que funcionar também como dispositivo epistémico, não é? E de facto, é uma justiça cognitiva e territorial, mas que tem que partir das memórias situadas, ou seja, daquilo que tem a ver com o território específico, com os lugares específicos, sejam Provença, seja a floresta, nós estamos intimamente ligados a esses lugares, e mesmo aqueles que têm a ver com as gerações que nos antecederam. E, portanto, valorizar esta questão da produção localizada do conhecimento é extremamente importante. Eu tenho uma imensa angústia, tristeza de não ter ainda muitas memórias. Eu tenho um enorme programa chamado Memória para Todos, que tem mais de 1500 entrevistas recolhidas por este país fora e não só. Ainda não tenho assim tantas memórias de pastores e cuidadores de floresta, temos várias, mas que são extraordinariamente bonitas também para valorizarmos as comunidades, as nossas famílias, aqueles que nos antecederam. E temos a obrigação de devolver isso. E é essa a missão do Ciência Viva, é isso que faz. Eu, aliás, não sei se, como estamos a falar também num centro de Ciência Viva, ainda aqui a semana passada, no Pavilhão do Conhecimento, aqui em Lisboa,
tivemos um momento também muito bonito com as memórias das raparigas na ciência, em que de facto houve com as escolas um trabalho de sensibilização das jovens e dos jovens para conseguir, para os convidar a partilharem também esta consciência do conhecimento, da ciência, das memórias das pessoas nos seus próprios lugares. E, portanto, este é um trabalho que todos nós temos que fazer no plano, enfim, social, político, académico e evidentemente, nas escolas, com o compromisso de o devolver à sociedade. Não só de o fazer com as comunidades, mas também de criar contextos através de exposições, curadoria conjunta, projetos escolares. E, de facto, essa valorização também temos que construir caminhos institucionais de reconhecimento. Nas autarquias é mais, enfim, comum acontecer, mas as reservas da biosfera, que aqui foi evocado, nós temos 12 reservas da biosfera em Portugal, poucas pessoas as valorizam como tal, são um património riquíssimo. Somos o país no mundo que tem mais reservas que são ilhas inteiras, e temos aqui um modelo de governação, um modelo político, económico, de conservação da natureza lindíssimo, porque converge, concilia aquilo que são os objetivos da conservação com os interesses das comunidades, com a valorização dos seus recursos e, portanto, é esta conciliação que nós temos que encontrar, porque as nossas comunidades têm que continuar a viver respeitando, evidentemente, a utilização desses recursos e, portanto, temos muito bons exemplos e é preciso que eles sejam, de alguma maneira, também reconhecidos institucionalmente e que sejam integrados nos planos de gestão e decisão. Temos avanços notáveis, designadamente, com muitas ferramentas, desde a RIS3 até às consultas públicas. É um caminho que estamos a fazer e que, quanto a mim, é muito, muito profícuo. E por isso temos agora que criar mais espaços para incluir esses saberes locais, para os incluir como dispositivos técnicos também de governação, para conciliar esta tensão que às vezes existe, sobretudo em zonas de conservação, ela existe e pode ser resolvida, não é? E matizar esta tensão entre regulação externa e práticas históricas, como acontece com tantas das nossas comunidades, e as florestas são muitas vezes espaços onde isso tem grande acuidade, e a memória pode nos ajudar também nessa contranarrativa e a procurar alternativas interessantes. E por isso, mas temos que dar essa voz, temos que enraizar essa governação nos gestos, nas cumplicidades, na maneira como lidamos com os territórios, nas estruturas de mediação e de auto-organização e, claro, nesta educação intergeracional como também uma política de continuidade cultural. E, portanto, eu penso que é esse o caminho. Temos muitos elementos inspiradores no plano internacional. O Pacto das Nações Unidas para o Futuro, atenção, destaca a cultura hoje em dia como uma componente integrante do desenvolvimento sustentável. É a primeira vez que isto acontece. Isto é uma ferramenta poderosíssima nos planos locais para a valorização e o combate à desertificação e à coesão do território, procurando, efetivamente, como tantos dos nossos organismos locais têm feito um trabalho lindíssimo, que eu respeito muitíssimo, muito complexo, de valorização daquilo que são as suas práticas locais, e temos hoje em dia um reconhecimento internacional cada vez mais amplo, de que dependemos todos nós disso. E por isso o poder local tem hoje, enfim, aqui uma responsabilidade cada vez maior que tem evidentemente, a que tem correspondido. E por isso no fundo, falar um pouco sobre esta memória. Temos muitos exemplos para este mundo fora. Este homem foi o homem que conduziu o processo de reflorestação em Moçambique no pós-guerra, guerra civil em Moçambique. É um homem extraordinário que nasceu na mata da Gorongosa e que se envolveu, que liderou aqui no plano da reflorestação um dos projetos mais bem-sucedidos de restauro da vida selvagem, que foi efetivamente na Gorongosa, mas que tem um plano, uma intervenção a nível global em Moçambique, e é uma lição de grande humildade quando nós falamos com as comunidades em Moçambique. Eles assumiram, né, ao nível da sua própria comunidade, o plano de reflorestação
como uma obrigação a nível das suas pequenas comunidades. É um grande exemplo. Enfim, conheço muito poucos exemplos ou casos destes nos nossos contextos, não é? E, portanto, há aqui uma ligação entre isto, eles próprios e a natureza, que é muito bonito. Ele próprio, quer dizer, são essa ligação ancestral entre estas comunidades e aquilo que eram os animais que os inspiravam, as árvores que os inspiram, que lhes dão vida, é? E o respeito da sua preservação tem aqui dimensões enfim, que nós por vezes não valorizamos tanto, ou como esta jovem que também sobreviveu a contextos muito complexos e que hoje em dia tem um trabalho notabilíssimo a cuidar de jovens, de pangolins, bebés. É uma coisa muito bonita. E em Portugal também nós fizemos aqui há uns tempos esta recolha das memórias da floresta de Vozela, que foi muito inspirador. Temos que alargar isto também a outros territórios, oxalá o possamos fazer aí também. E uma vez mais temos as pessoas que cuidam de nós, que cuidam dos nossos espaços, a mostrar-nos como todos nós somos natureza, somos floresta e temos que trabalhar nesta mediação destes dispositivos de reconhecimento, de decisão partilhada e temos que perceber que isto é um processo, não é um rótulo e valorizar também esta questão da memória, a questão das comunidades, a questão das pessoas. E é um pouco isto, não é? Por isso, quem conta o conto acrescenta um ponto, porque todas as vozes são importantes. E muitos dos que são invisíveis sejam, enfim, as mulheres que trabalharam o campo, que criaram os seus filhos, os homens que nos contam as histórias, os pastores, a própria natureza, mas por favor, ouçam-nos, não é? E a natureza e as comunidades agradecem. Eu terminava, espero que resulte, partilhando convosco um filme muito bonito que conta também isto, foi feito a propósito do Parque de Serralves, mas conta uma história que sintetiza um pouco aquilo que eu gostava também de deixar aqui, que é esta íntima ligação e este sentido de futuro e de esperança e de confiança que acho que nós temos enfim, que também deixar aos nossos jovens e construir com eles um futuro bonito. Vou ver se consigo pô-lo a funcionar com som. Existem espaços que são como gente. Seres de um qualquer mundo fantástico que nos arrastam até si e nos fazem ver pelos seus olhos. Espaços em que nos sentimos observados por almas antigas que nos espreitam, tímidas. Lá vivem gigantes que nos olham do seu alto e nos abraçam em lentos movimentos que duram séculos. De histórias e história. As suas mãos levam-nos a outros seres que também lá vivem, com formas, cores e cheiros vários, que nos fazem sentir estranhos, mas que depois nos diluem na sua corrente. Espaços desenhados no passado, pelas mãos de seres de outro tempo, que não o deles. Um tempo que ainda hoje é futuro. Mais seres chegaram a este espaço e nele mais seres criaram. E outros deles cuidam para que continuem a olhar-nos e só com esse olhar fazer-nos sentir num sonho onde tudo está certo, alinhado, num fino e elegante equilíbrio, só possível de alcançar pelos deuses. Enfim, penso que este filme, além de mais, prova uma coisa
muito bonito é que, mesmo em contextos urbanos, é possível também ter esta forma de conservar, de cuidar e de educar através enfim, destas dimensões. Muito obrigada. Bem-aja, professora, pela sua intervenção, pelos pontos que acrescentou a esta história e dentro dessa história com foco numa floresta que é tão cara a esta região e, como bem disse, há décadas e décadas que ouvimos falar na necessidade da preservação desse legado, da diversificação das espécies, na compartimentação, na descontinuidade. Isto são teorias que nós ouvimos, de facto, há anos e anos. Há pequenos apontamentos locais que se vão notando, mas o que é que falta, que políticas faltam para que essa mudança e essa valorização seja mais efetiva? Preservando a memória dos mais antigos, obviamente. Não conseguimos ouvir. Mas eu tenho o meu microfone ligado. Agora sim, agora sim. Muito obrigada pela questão. Eu penso que temos alguns desafios que têm que acontecer em simultâneo, não é? Eu acredito veementemente nas políticas públicas. Para já temos que ter políticas públicas a nível nacional e têm que ser políticas públicas desenhadas também elas com diversos compromissos e com a capacidade de ouvir as pessoas e a sociedade. E tem que se fazer escolhas. E as escolhas, todos nós fazemos parte delas, todos nós votamos, todos nós temos capacidade de intervir, não só nas políticas nacionais, como nas políticas europeias, e sabemos que cada vez mais nos abstemos, digamos assim, de intervir e de estar atentos àquilo que são estes enunciados. E em muitos destes programas há uma audição pública, inclusive europeia. Mas seja como for, eu penso que a nível das políticas públicas e do papel dos governos centrais e do plano europeu, o plano europeu neste caso é extraordinariamente importante e tem tido um papel relevante, e das organizações internacionais. Acredito que a educação e a ciência são fundamentais. Eu penso que devíamos ter programas ainda mais assertivos de consciencialização. Enfim, acho que temos hoje uma juventude disponível para atuar, muito mais disponível do que tivemos no passado, com consciência, não é? Temos que nós ajudar a que esse ativismo seja também um ativismo informado e positivo, mas eles está muitas vezes, não é nas mãos deles. Eu não sei quantos anos eles agora que emendem, não. Nós temos que construir forma de lhes dar voz e mecanismos de atuação e, portanto, eu acho que tudo o que tem a ver com o plano da educação é cada vez mais determinante e falo numa educação informal. Vejo muita dificuldade em conseguirmos superar todos estes desafios sem uma voz muito atenta à ciência. Estamos a viver momentos muito complicados da própria contestação da ciência, não é? Portanto, acho que temos que ter vozes muito altas aí, muito assertivas e muito combativas, porque sem ciência também não vamos superar nada disto. Não temos capacidade de o fazer sequer hoje em dia. Não acredito que exista um dos 17 desafios para a sustentabilidade que possa ser superado sem ciência, ou pelo menos muita dificuldade em acontecê-lo. E claro que também não acredito que consigamos, ou pelo menos acho que será, enfim, mais fácil conseguirmos superar todas estas dificuldades se trabalharmos melhor nas nossas comunidades. E mesmo é interessante porque mesmo em grandes conferências internacionais, de outras áreas científicas, enfim, quer nas áreas das ciências da vida, das tecnologias, quer dizer, de repente agora toda a gente chega à conclusão, não, mas temos que fazer isto, mas para isso é importante que as comunidades não são nada de abstrato, não é? Quer dizer, as comunidades significam que é preciso então chamá-las para este tabuleiro de xadrez e dar-lhes espaço e trabalhar com elas em dinâmicas. A academia tem a sua função, a ciência tem a sua função, a interligação com esses mundos tem que ser garantidos pelas duas partes e as comunidades têm, de facto, aqui um papel muito importante, mas é preciso dar realmente esse espaço. E nesse sentido, creio que as realidades locais
vão ser muito, muito importantes, não é? Cada vez mais importantes neste sentido de superação. Sejamos nós e tenhamos nós a humildade e a capacidade de os ouvir e de partilhar as suas experiências entre todos. Enfim, são apenas algumas daquilo que, evidentemente, tanta coisa que temos por fazer. E tanta coisa bonita que temos feito também, é? Muito bem. E pergunto se na plateia alguém quer colocar também alguma questão à professora Maria Fernanda. Foi esclarecedora a intervenção, é assim que costuma ser quando não há questões. Se não houver questões, eu volto aqui ao engenheiro José Barata, que tinha os slides, que é pertinente falar-nos sobre eles. Enfim, eu não, antes de mais queria agradecer a apresentação da professora Maria Rolo. Mas sobre a minha apresentação, perante tudo o que foi dito pela professora, eu não sei, isto é um bocado mais técnico. Apesar de haver uma coisa que eu gostava de vos mostrar sobre um projeto de comunicação, talvez mas vou só apresentar, não tenho, a apresentação é grande, mas eu apresento apenas 2 ou 3 coisas que queria mostrar. Pode ser? Senhora professora, dá-me licença que tenha que falar um bocadinho sobre tecnologia. Senhor, sabe que eu devo ser das pessoas que mais estranhas neste país. Ok. Pronto. Eu não ouvi. Mas os do este país. Professor, faz favor. Enquanto o professor organiza, e já está organizada, mas põe a apresentação, a moderadora não me tendo questionado a mim, eu fiquei acicatado relativamente à questão que colocou e àquilo que vem em relação ao que a professora Fernanda Rolo nos transmitiu, e volto a agradecer, de facto, a comunicação e também o desafio. Não é? Eu estava ali sentado, mas estava atento relativamente àquilo que fez na Câmara de Vouzela e o desafio que lançou à Câmara de Proença. E, portanto, nós em Proença, só para dizer isto relativamente àquilo que tem a ver a memória e com a transmissão do ponto de vista dos saberes e dos ofícios, que estão ligados depois muito ao que a professora Fernanda Rolo traduziu, nós iniciamos lá atrás no tempo os Ecos de Proença. Os Ecos de Proença foi e são hoje, porque estão ativos, relativamente ao repositório, a um acervo relativamente àquilo que são as memórias, e às memórias do ponto de vista cultural, como eu disse, dos ofícios, do saber fazer, do ponto de vista da comunidade, e que terão representatividade. Essa é já houve uma primeira ação que não foi para a frente, porque na altura o concurso, depois o adjudicatário não ganhou, e volto a falar disto, é a Casa da Memória e das Artes, que desta vez tenho a certeza absoluta que vai avançar, já não é sem tempo, mas e que depois vai ser, de facto, e aqui fica já uma conversa, mas que depois teremos eu e a professora Fernanda Rolo relativamente a isso, que não é mais do que estes ecos de Proença poderem também já alimentar aquilo que é o trabalho que a professora Fernanda Rolo tem na Memória para Todos, mas além disso, o próprio ecos de Proença consumirem o conhecimento que a professora Fernanda Rolo tem relativamente ao trabalho que desenvolve e depois darmos mais corpo relativamente a esse mesmo acervo. Pronto, isto eu tinha que dizer porque estava-me aqui a balbuciar dentro e agora foi o interregno para passarmos para o professor. E a professora disse combinado. Assim, está combinado. Muito bem. Sempre disponível. Tá, muito obrigado. Desculpe não estar aí consigo. Ok. Como eu disse, tenho aqui algumas coisas que queria vos mostrar. Vamos ver se consigo. Ok. Ok. Bom, sobre esta questão, já não vou discutir muito sobre isso, porque senão não vamos avançar, mas toda a gente sabe qual é a nossa inteligência, portanto, aquilo que nos distingue
da inteligência natural e a inteligência natural e a inteligência artificial. Obviamente, o que eu vos queria chamar a atenção seria até mais para a inteligência dita artificial, porque podemos ser levados a conclusões, muitas vezes, e a achar que o ChatGPT não precisa de ser bem analisado. Mas depois vou-vos mostrar, portanto, sobre a inteligência natural. Obviamente, há aqui toda aquela capacidade que é nossa, todas as questões da emoção, empatia, consciência. Obviamente, já há também algum trabalho na inteligência artificial sobre isso, mas, de qualquer maneira, deixemos-nos estar ainda por aquilo que temos. Mas temos aqui a inteligência artificial e agora sistemas computacionais e podem simular, digamos, a noção de aprendizagem, mas o mais importante que nós temos que ver, especialmente naquilo que mais estamos ligados à parte da inteligência artificial, nomeadamente aos Large Language Models, ChatGPTs e por aí adiante, é como é que ele obtém os resultados que nós esperamos. E é sempre baseado em estatística e dados. Não se esqueçam, estatística. Portanto, ele não está a ter consciência de nada do que nos está a apresentar. E, portanto, isso é que é sempre muito relevante ter presente. E já vão ver depois a seguir aqui um artigo sobre essa questão. E, portanto, há aqui a tal preocupação que há bocado falou, lá está, a elevada pegada que os centros de dados, portanto, a elevada pegada de carbono que os centros de dados têm, a extração dos recursos minerais, terras raras, para fazer todo o aspecto dos sistemas computacionais, os resíduos eletrónicos. Isso é um problema grave. O que nós neste momento estamos a fazer não é só nos resíduos eletrónicos, infelizmente, é agarrar e mandar para a África, nomeadamente o Ghana tem sido um país que tem apanhado muitas dessas coisas. Mas a parte, reparem, nós estamos neste momento, submetemos há pouco tempo uma proposta exatamente para fazer a circularidade total, que é agarrar nos computadores ou em todos os sistemas eletrónicos e fazer o disassembly e reaproveitar os componentes. Mas isto implica uma alteração de mentalidade das empresas. Porquê? Porque nem todos estão preparados para eu vou utilizar uma resistência de um componente, de um sistema. Então, mas a resistência... Portanto, nós precisamos de arranjar certificações, precisamos de arranjar todo um sistema em que tem que entrar como custos o tal impacto ambiental, que é isso que não estamos muito preparados para o fazer. E, portanto, a questão dos lucros e a forma como o lucro é estabelecido é muito, muito importante. Mas vamos avançando. Portanto, da biodiversidade tinha aqui, mas é quase ofensivo ser eu a falar com isto. De qualquer maneira, a IA e alinhar a inteligência artificial com a estratégia da biodiversidade para 2030 é algo que é muito, muito importante. E, portanto, nós temos que... O que eu quero dizer com isto é que muitas aplicações de inteligência artificial podem ser usadas exatamente para atingir aqueles objetivos. E isso é que é bastante importante. E se repararem, mais uma vez, tem ali coisas que eu fui referindo, que são estes diálogos multilaterais, avaliação do impacto, tudo isso tem que ser bem analisado. Mas eu não estou a querer fazer novamente a minha intervenção, estou a querer ir a avançar. Vejam aqui, por exemplo, a relação com os development goals das Nações Unidas e, portanto, usar, no fundo, a IA como suporte a essa diversidade. Por exemplo, identificar áreas para reflorestamento. Nós próprios tive um trabalho de um aluno de mestrado que na Serra da Lousã estava a tentar determinar, por exemplo, as acácias, que são uma espécie de praga naquela zona, pelo menos, e, portanto, o que acontecia é que nós, com voos de drones, e depois analisávamos a imagem, portanto, a Computational Graphic Vision, e tentávamos determinar as áreas onde havia mais problemas. Portanto, é esse tipo de equipamento que nós podemos
for. Eu já tinha falado sobre a agricultura sustentável, mas mais importante, portanto, estão aqui as áreas que nós podemos usar, essencialmente monitoração, o reconhecimento dos sons da natureza. Estamos a fazer um projeto exatamente para determinar para o Alentejo qual é a biodiversidade animal que existe naquela área por sons e por câmaras. Portanto, as câmaras identificam os animais e os sons também, porque nem sempre temos imagem. Durante a noite é um dos aspectos bastante positivos. Isto aqui não é tão interessante. Por exemplo, estão a ver um exemplo de um projeto que utiliza a inteligência artificial, que é o Wildbook. Não só faz o reconhecimento dos animais, mas depois os próprios cidadãos podem participar e enviar imagens e, portanto, ajuda a construir o Wildbook. Cá está, portanto, um outro exemplo, o Rainforest Connection, então, mais uma vez, detectar motosserras, tiros e animais. Tudo isto, o que é preciso? É preciso lá ter sensores. Se não houver sensores, bye-bye, não há cá hipótese. Mas, depois da instalação, e é preciso haver motivação para isso, depois a tecnologia pode ajudar. Mas, como foi dito também pela professora anteriormente, é muito importante nisto tudo, é o envolvimento das comunidades. Portanto, sem isso não se vai a lado nenhum. Eu adoro este projeto. A razão de eu vos vir maçar novamente teve a ver com este projeto. E foi falado aqui, o que é que isto é? É um projeto em que as raízes das árvores, ou as raízes das plantas, conseguem gerar microwatts de energia. Com esses microwatts, nós podemos ter sensores, porque o maior problema de ter sensores espalhados pela floresta é, então, e a energia? Não vou andar lá a substituir baterias, nem tenho sempre a possibilidade do solar. Portanto, aproveitando os microwatts que as raízes produzem, eu tenho sensores, e os sensores comunicam como? As antenas são as folhas. Eu acho este projeto absolutamente maravilhoso e muito, muito bio. Muito, muito bio. E, portanto, é um projeto que tem muita investigação ainda, mas vai permitir a instalação de sensores, por exemplo, para a detecção de incêndios. E eu agora tenho os sensores espalhados pela floresta e em que a energia é obtida a partir das raízes. Este é um outro projeto mais na área da aquacultura, aqui está a identificar. Isto, de hoje em dia, é um projeto relativamente simples, mas a vantagem destes projetos é que não só permite detectar os animais, permite perceber como é que eles estão a evoluir, mas dar-lhes a quantidade certa de alimentos e não dar muito alimento que depois fica ali a ser uma forma de estragar, digamos, o ambiente. Tinham-me perguntado sobre direitos de autor, eu fui falando nisto muito rapidamente, portanto, como é que os modelos treinados com dados da natureza de quem são, isso é algo que tem que ser determinado, em particular pelas pessoas das faculdades de Direito, têm que ter essa noção e fazer essa discussão. Não vou ser eu, como engenheiro, que vou andar a mandar umas, digamos, passando aqui a palavra, umas postas de pescada sobre o aspecto mais legislativo da questão. De qualquer maneira, há aqui um aspecto muito importante sempre, que é, e vejam novamente aquilo que a professora falou, as comunidades locais devem ter direito de consentir e beneficiar da utilização dos dados, porque se eu quero ir para a Amazónia e sacar dados de lá e não dou nada de volta àquelas comunidades, quem diz a Amazónia diz Proença Nova, isso como é óbvio. E, portanto, os dados, na verdade, podem ser explorados, podem ser... O envolvimento dos cidadãos é algo muito, muito importante, cada vez mais, particularmente no momento em que temos toda esta parte do envolvimento da
internet. É preciso não esquecer, no sítio onde eu nasci, lá no meio do mato, eu consigo perfeitamente ter net neste momento. E, portanto, permite que as pessoas possam participar ativamente. De qualquer maneira, o que é importante aqui, e agora isto tinha a ver com aquilo que eu queria passar, tem a ver com a questão da educação. A educação, não só uma educação green, reparem, nós próprios estamos envolvidos, a ciência, eu vou contradizer um bocadinho o que a professora Fernanda Rolo disse em relação às novas gerações. Em determinadas áreas, é verdade, que aquilo que a professora disse é crucial, e no geral isso é uma realidade, mas, por exemplo, nas faculdades de Ciência e Tecnologia, nomeadamente na minha faculdade, nós somos 5.000, temos 5.000 alunos de engenharia, a maior parte está muito fora desta questão da realidade, não quer saber disso. Estão muito mais focados na questão de programar e mais na questão tecnológica do que propriamente nisso. E nós criámos um projeto exatamente em que obrigamos os alunos da engenharia eletrotécnica a estar envolvidos com os Development Goals das Nações Unidas. E sempre que eles fazem um trabalho, têm que dizer, então, onde é que tu encaixas isto? Ou como é que isto é encaixado? E tivemos um projeto Erasmus, envolvendo-os exatamente no sentido de como é que os Development Goals das Nações Unidas podem e devem estar inseridos dentro do currículo normal de engenharia. Não se esqueçam que dentro do próprio departamento há professores que não acham muito bem este perda de tempo quando eles têm que saber a lei de Ohm e blá, 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 com estas coisas. Só que, e, portanto, isso é uma questão que é um grande desafio para as escolas tecnológicas. A professora, que é da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, completamente de acordo que ela não terá, digamos, esses problemas que nós temos. Portanto, esta questão de como ensinar inteligência artificial é um aspecto que deve começar desde pequenino, essencialmente para perceberem os desafios também e perceberem o que é que está por trás disto. Porque se eu não perceber o que é que está por trás disto, vou ter sérios problemas. E por isso, estão a ver aqui algumas das coisas, projetos envolvendo crianças, mas a IA, portanto, aprende connosco. Ela reflete os nossos valores. É aqueles dados que nós lhe dermos. E, portanto, também podemos ensinar a IA a respeitar a vida. Ou não. Ok? Portanto, essa é a questão. E uma das questões que eu gostava, eu acho este artigo absolutamente interessantíssimo, que é as alucinações da inteligência artificial. Porque as tem. E porquê? Exatamente por causa da questão de como é que os Large Language Models funcionam. O que eles tentam vão à procura de textos que existem e diz qual é a palavra que é mais provável aparecer a isto. E é isto que faz. Portanto, não tem nenhuma capacidade crítica. E, portanto, daí que algumas das coisas, apesar de toda a evolução, é capaz dos maiores disparates. E, portanto, nós temos que ter, e quem está no sistema educativo tem que ter sempre presente para os alunos que, acima de tudo, aquilo que nós mais temos que desenvolver é a capacidade crítica. Se não tivermos essa capacidade, esqueçam a utilização da tecnologia. Bom, isto agora aqui são projetos, nós fizemos este projeto, vai contando os frutos, permite prever qual vai ser a capacidade digamos, da colheita, e isto é a utilização normal de IA. E, portanto, eu agora já não vos quero estar aqui a amassar muito mais, muito obrigado, portanto, temos que saber como é que a vamos usar. E
aquilo que lhe dermos é aquilo que ela vai fazer. É como educar os filhos. Portanto, basicamente é isso. Muito obrigado. Da manhã, desta discussão da manhã, só um minuto ou outro, se alguém tiver mais alguma questão depois desta nova apresentação. Como não somos robôs, não conseguimos programar isto assim, improvisamos, não é? Alguém tem mais alguma questão a colocar? Tudo muito claro, tudo à espera do almoço. Portanto, voltamos às 14, marcamos encontro aqui. Não. Já ninguém está a ouvir. Está online? As pessoas estão a ouvir aquela conversa online? Não, pois não? Só trabalho cuidado. Eu tenho universidade da quarta classe. Sim. Fiz há 3 dias. Não tem aula. 75 anos comecei a trabalhar. Bem. 12 anos. Sim, senhor. A mulher precisa comprar coisa. Não importa nada. Mas, Tudo lá, quantas pessoas estão aqui que trabalham há 75 anos? Eu até merecia um salva de palmas. Assim terminamos o primeiro painel. Regressamos às 14 horas para o segundo e terceiro painéis desta 7ª edição do BioDiv Summit. Cá vos esperamos. Obrigado.